Agora, companheiros, em vibrações, nós vamos nos lembrando que nesse trabalho recebemos um mentor especialmente designado que estará ao nosso lado durante todo o transcorrer da tarefa, nos auxiliando nas doações, atuando sobre nós para que estarmos todos numa sintonia de equilíbrio e de paz. Assim também lembrando que em torno de nossos lares, participantes desse trabalho, de nossas casas espíritas, estão milhares de socorristas do espaço apostos para conduzir as vibrações para os assistidos e os locais que hoje lembraremos. Vamos, portanto, mentalizando ao nosso lado um pequeno cálice de cristal para onde serão direcionadas as nossas vibrações, armazenadas e nas nossas casas espíritas. O grande cálice de cristal para onde elas serão levadas. E aí então misturadas e mescladas com as vibrações dos nossos mentores, instrutores da espiritualidade, das colônias do espaço, das esferas superiores e do cosmos infinito, que trazidas até nós, preparando tudo como o remédio que cura, o bálsamo que suaviza as dores, a energia que restaura e que reconstrói. E nós vamos também participar dessas doações com os nossos socorristas. E vamos auxiliá-los nessa distribuição, em primeiro lugar, direcionando-as para nossas casas espíritas. Vamos mentalizando que elas vão se plasmar sobre suas paredes, teto, piso, móveis, objetos, materiais, internamente em todos os compartimentos, todos os pavimentos, e externamente sobre os muros, piso, paredes, telhado, cobertura, e assim formando esta pintura dourada, azulada, que vai afastando tudo que é inferior para que esteja ali somente a luz, a paz e o amor. E principalmente em torno da casa, essa energia vai se distribuindo pelo lado esquerdo, direito, à frente, os fundos, o subsolo, e descortinando-se em toda a sua frente, formando essa cortina protetora, perceptível por aqueles que diante de nossas casas transitarem, respeitando-as como sendo casas de tarefa do Mestre Jesus. E assim também nós vamos deixando que essas vibrações penetrem todo o ambiente interior da casa e sustentem todos os trabalhos realizados nas mesmas, na assistência espiritual, nos trabalhos à distância, nas escolas de aprendizes, nos cursos de médiuns e especiais. Também para todos os colegiados mediúnicos, principalmente das quintas-feiras, e para este próprio trabalho de vibrações. Igualmente, essas vibrações se estendem também para os grupos mediúnicos que se reúnem em seus diversos dias, para as escolas de médiuns e as escolas afins de reciclagem, de preparação, e muito especialmente a evangelização infantil e mocidade espírita. E assim todos os trabalhadores também sendo amparados, dirigentes, colaboradores, auxiliares, para que estejamos todos numa sintonia e afinidades com o mundo espiritual superior. Igualmente, aqueles trabalhadores que também estão afastados com suas dificuldades de saúde física, psicológica, mental ou perispiritual, para que recebam todo o amparo da espiritualidade, reintroduzindo cada um
novamente no trabalho do Mestre Jesus. E assim também as nossas vibrações vão buscar agora todos os assistidos de nossas casas espíritas, todos aqueles que têm seus nomes escritos nas fichas, fichários, arquivos, cadernos, papeletas de pedido. Nenhum é esquecido, principalmente estes agora também que integram os grupos de pedido da internet, os grupos de vibrações, os grupos de socorro. Todos recebem a atenção especial de nossos socorristas, estando onde estiverem. São sempre localizados em seus lares, nas escolas, nos hospitais, no trabalho, nas prisões, nas ruas. Mesmo aqueles desencarnados são igualmente assistidos, preparados para receber toda ajuda espiritual e recâmbio para o caminho do bem, da paz, novamente nos tratamentos adequados para cada um. E assim também as vibrações projetamos em direção à Aliança Espírita Evangélica e suas regionais e todas as casas espíritas a ela filiadas. Vamos envolver os dirigentes, trabalhadores, auxiliares, cooperadores, voluntários, para que numa união de amor pelo Evangelho possamos todos trabalhar na sua divulgação. E assim também, em especial, buscamos na espiritualidade o duplo de nossas casas espíritas, Apóstolo Mateus, Inconfidentes, Irmão Luiz do Jardim Marilu, o grupo Luz do Alvorecer, do companheiro Vladimir Sapopemba, Constelação Amor e Aprendizes do Evangelho de Cataguás, Minas Gerais, com nosso irmão Euclides. Para envolver e sustentar essas casas, para dar a todos o ânimo necessário, principalmente os dirigentes e colaboradores. E agora, penetrando o seu lado espiritual, nós vamos mentalizando que adentramos os vastos salões de piso marmóreo, parede vítreas, cristalinas, de muita luz, para deixar ali as nossas vibrações que vão iluminando todo o ambiente espiritual, acumulando-se nessas grandes torres luminosas que se elevam a grande altitude nesta região umbralina, pois são o farol guia das caravanas e caravaneiros que vêm das regiões infernais, purgatoriais, da crosta, subcrosta, dos vales profundos da dor, trazendo os socorridos, que serão triados e conduzidos a novas oportunidades. Também encontramos-nos com os nossos socorristas, nossos irmãos que desencarnaram recentemente, até ontem estavam conosco no trabalho encarnados e agora desencarnados. Estão conosco também, preparando-se como socorristas e já em condições de nos acompanhar nas tarefas. E assim atravessamos o portal que nos leva aos campos de relva macia, para deixar as nossas vibrações que vão sustentar essas hortas e seus vegetais medicinais, pomares e frutos medicinais, os jardins e suas flores medicinais. E no centro de tudo isso, o grande laboratório, onde se processam todas essas essências recolhidas para preparar os remédios do futuro, bem como as vacinas necessárias, os remédios de tratamento definitivo para as doenças que ainda assolam a humanidade. E assim também os nossos cientistas espirituais, intuindo os cientistas encarnados de boa fé, para que recebam na intuição o desenvolvimento dessas fórmulas, preparando as vacinas tão necessárias. E assim também nós vamos levar as nossas vibrações para toda a parte hospitalar de nossas casas, pronto-socorro, salas de cirurgia, de enfermaria, também as escolas de aprendizes, onde nossos obsessores do passado, educados nas escolas, são também socorristas do espaço ao nosso lado a trabalhar. E assim nós vamos unir todas as vibrações dos dois planos,
Vamos projetá-la para formar uma grande nuvem magnética que vai se elevando e conduzida como se tivéssemos a direção da Rosa dos Ventos, em primeiro lugar, para o norte do país, para sobrevoar toda a Amazônia, caindo essa chuva restauradora magnética sobre toda a região amazônica do norte do Brasil e os países vizinhos por onde ela se estende na América do Sul, para que os grupos comandados por nosso irmão Mateiro, índios encarnados e desencarnados, consigam, unindo mais companheiros de trabalho, a restauração, a regeneração de tudo aquilo que está sendo destruído pela inferioridade humana, que ainda não compreende as necessidades da vida no terceiro milênio. E da Amazônia, nós vamos indo em direção ao nordeste, e essa chuva magnética passa sobre toda a Caatinga, também onde os trabalhadores ali estão preparando a sua restauração e regeneração. E assim chegamos no extremo nordeste do país para seguirmos a Mata Atlântica em toda a costa brasileira, até o sul, onde encontramos o Pampa Gaúcho, também ali a chuva magnética banhando tudo, e também os países vizinhos sobre os quais se estendem esse bioma, igualmente em direção ao oeste, em todo o Pantanal, e também sobre os países vizinhos por onde eles se estendem, e no centro do país, o Grande Cerrado, para que nossas vibrações iluminem, amparem esses irmãos que labutam duramente na preservação de todas essas áreas, afastando a destruição, as mazelas, afastando aqueles que obram no mal ainda na ignorância, destruindo estes ambientes sagrados. Igualmente, nós vamos deixar que nossas vibrações caiam sobre toda a pátria brasileira, mas especialmente agora sobre a cidade de Brasília, para que essa chuva magnética caia sobre todos os seus habitantes e seus visitantes, principalmente os três poderes da República, Judiciário, Legislativo, Executivo, todos os órgãos da administração, inclusive os militares, para que esta chuva magnética restaure mentes e corações, penetrem esses espíritos endurecidos que ainda obram no mal ou na inferioridade, para que sejam tocados pelo arrependimento, buscando a sua recuperação e regeneração, para que também aqueles que estão obrando no bem, na direção acertada, sejam fortalecidos para darem prosseguimento às suas tarefas. E assim, dadas as necessidades prementes desses últimos dias desse ano, atuem sobre aqueles que ainda estão em desequilíbrio, desarmonia com a própria natureza do povo brasileiro, da pátria brasileira, dos encarnados e desencarnados. E agora nossas vibrações penetram o subsolo de Brasília, onde nas furnas estão aqueles espíritos hostis, atuando e vampirizando, obsediando aqueles que encarnados estão na sua sintonia destruidora, para que sejam desligados, para que sejam retirados, levados aos locais mais apropriados para tratamento de cada um. E assim também possamos manter as energias salutares durante os últimos dias desse ano e dessa época tão especial que nos aproximamos. E de Brasília, agora nós vamos irradiar todas essas vibrações em direção a todos os estados, suas capitais, suas cidades, suas aldeias, onde houver um grupo humano. Ali chegam essas vibrações agora para atuar sobre as mentes e os corações de todos aqueles destinados a esta pátria, encarnados e desencarnados, para que encontremos